Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, a gravação do nosso 6º episódio do podcast Movimento da SPG Jovem. Lembrando que sempre contamos com o apoio da SPG, do BNT Online e do Escritório de Criatividade. São os parceiros que estão fazendo esse projeto acontecer. Viemos aqui de 4 episódios falando a respeito do associativismo, as suas nuances, os seus detalhes, tanto no aspecto geral quanto no aspecto do jovem empresário. Falamos agora, nessa nossa 2ª temporada, dentro da 1ª temporada, de alguns temas que são de extrema relevância do nosso ponto de vista para o contexto empresarial, especialmente para os jovens, que é o nosso público e a quem nós desejamos alcançar. Hoje temos aqui conosco a Tanily, que é a nossa conselheira, vai nos ajudar aqui nos questionamentos e na conversa com o nosso convidado especial. Tanily, que foi a primeira participante, né? Se vocês forem aqui no nosso canal do YouTube, vocês vão assistir ali. O primeiro episódio do nosso podcast foi com ela, uma pessoa tem muita referência, muita liderança aqui na nossa cidade, no nosso estado, para me ajudar aqui, porque hoje nós temos um convidado de peso, cara fantástico aqui, Juliano Macedo, atualmente com 37 anos, casado, pai de 3 filhos, quase nascido, né? Quase nascendo o terceiro. O Juliano, ele é administrador de empresas, terapeuta comportamental, formado aí pela Fundação Napoleon Hill, que é a fundação do Mastermind, e ele é o diretor do Mastermind aqui na região dos Campos Gerais. Vejam só, nós fazemos parte aqui da região da Casquipar, que é a região dos Campos Gerais, e ele é o diretor dessa instituição aqui na região. A atuação principal dele é na área de treinamentos, sempre com uma ênfase em liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz, vendas de alto valor agregado e Enneagrama. Bom, primeiro de tudo, Tanily, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Imagina, é uma honra estar aqui, dessa vez do lado de cada mesa, né? E ajudando aí a conduzir o podcast, é sempre um prazer estar aqui. Esse foi um projeto que por muito tempo a gente sonhou e a gente fica muito feliz em ver de fato acontecendo. E que bom, né? Que hoje temos aí um convidado para trazer muito conhecimento para a gente, com certeza. Exatamente. Juliano, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui em conversar conosco alguns minutos. E nós costumamos escrever um roteiro, alguma coisa, mas pedimos que você comece aí dando uma consideração inicial e aí a gente já parte para a nossa conversa. Excelente, Cleison. Obrigado pelo convite. Tanily, prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Sempre falar desses assuntos voltados a agregar na vida de pessoas é algo que me estimula muito. Gosto muito e sempre na vida de alguém que pode contribuir na vida de outra pessoa, existiu alguém que contribuiu na vida desse. Então nós estamos apenas dando continuidade naquilo que recebemos um dia, né? E poder agregar na vida de jovens, essa iniciativa de vocês é fantástica. Então eu sou um admirador desse trabalho, porque vocês apostam na próxima geração e também na geração atual. Porque muitos trabalhos serão verdadeiramente consolidados dessa geração numa próxima geração, mas muitos trabalhos já estão acontecendo nessa geração atual. Estamos aí, espero, né, plantando sementes. Sementes em solo fértil. Com certeza. Juliano, um destaque muito importante, e eu acho que aqui um tema de extrema relevância. Nós vemos esse tema voltar à nossa pauta diversas vezes, que é a mentalidade, o emocional, a inteligência emocional. Até tem um termo específico que você gosta de usar, né? Fique à vontade para apresentar ele. Tudo bem. Como que você julga o nível de importância dessa preparação mental um jovem e um empresário precisa ter para atuar aí no mercado em que ele seja inserido? Essa pergunta é bem relevante a ser respondida e a realidade é que é uma pergunta que a gente poderia ficar o podcast inteiro falando sobre ela.
Agora, falando de mentalidade, a gente costuma sempre dizer que ninguém chegou em algum lugar materialmente falando se um dia não chegou na sua mente. Então, nada que foi criado, nada que existe na face da Terra saiu de qualquer maneira ou passou a existir de qualquer maneira. Tudo nasceu na mente de alguém. E a mente das pessoas, ela tem a capacidade de criar tanto coisas como resultado. E resultado, ele está muito ligado àquilo que a pessoa projeta para a sua vida, aonde ela quer chegar. O que ela define como objetivos na vida? E é interessante perceber que nós estamos numa fase, numa geração, onde as pessoas têm sido bombardeadas por informações. E esse bombardeio de informações, em alguns aspectos, é positivo, no sentido de nós podermos inspecionar ou confirmar ou termos bastante opção a nosso favor. Mas em muitas situações isso é prejudicial, porque isso começa a gerar muitas dúvidas na cabeça do jovem do que fazer. E essas dúvidas, elas são prejudiciais, porque às vezes as pessoas não sabem por que elas estão caminhando. Existem muitos profissionais entrando no mercado de trabalho sem saber o porquê que estão entrando. O porquê que estão fazendo o que estão fazendo. Muitas vezes é uma indicação de alguém. Muitas vezes é um player do mercado que mostrou uma vida satisfatória e diz que aquilo que ele faz vai trazer aquele modelo de vida, aquele estilo de vida, aqueles resultados. E na maioria das vezes o jovem não para olhar para si, para entender o que é que realmente eu quero fazer da minha vida. Porque às vezes entra em algumas áreas para experimentar. Deixa eu ver se vai dar certo. Isso não tem nada de muito errado. Mas o problema é que quando esse profissional ele começa a pular de galho em galho, ele não consegue consolidar nenhum tipo de conhecimento especializado e ele vai se tornar um profissional com pouco valor no mercado. Tanto é que hoje nós estamos vivendo um tempo que muita gente reclamando que não encontra trabalho, mas muitas empresas reclamando que não encontra profissional, que não tem mão de obra. Então parece ser contraditório. Onde está o problema aqui? A baixa qualidade dos profissionais que têm vindo para essas empresas. E eu posso falar isso com propriedade porque ao longo desses 10 anos que eu desenvolvo pessoas, eu me deparo com muitos empregadores, líderes, gestores de diversos segmentos do mercado com a mesma reclamação, com a mesma dificuldade. Então, se a gente for parar para pensar o que o profissional precisa ter mentalmente falando para iniciar uma carreira profissional, primeiro, a minha dica para você jovem, é naquela câmera que eu tenho que olhar? É porque eu vi várias câmeras, então eu vou olhar aqui. Você jovem que vai começar a tua área profissional, você precisa saber exatamente primeiro, qual é o teu propósito de vida? É uma pergunta muito fácil de fazer, mas não tão fácil de responder. Por que não é tão fácil de responder? Porque atingir objetivos é algo externo. Viver um propósito é algo interno. Então, o que esse profissional que está vindo para o mercado ele precisa enxergar? Ele precisa enxergar se o que ele gosta de fazer está inserido dentro dessa carreira que ele está decidido em entrar. Porque às vezes as pessoas querem fazer o que o outro está fazendo na busca pelo dinheiro. Então é um caminho errado. Primeiro eu tenho que olhar, o que eu gosto de fazer dentro dessa carreira profissional vai me atender? Segunda pergunta que esse profissional precisa responder, o que eu tenho de qualidades, de virtudes, de talentos, vem de encontro com essa carreira profissional que eu estou disposto a entrar? Essa é a segunda pergunta que precisa ser respondida. A terceira pergunta que precisa ser respondida, eu consigo ter recorrência de solicitações disso que eu vou fazer? A humanidade tem por necessidade esse trabalho que eu vou fazer? E isso é frequente, é recorrente? E a quarta pergunta, existem pessoas bem remuneradas nessa área? Que eu possa me manter e me consolidar dentro disso? Se esse profissional começa um trabalho respondendo essas 4 perguntas, a chance dele errar diminui substancialmente. De ele ter que ficar pulando de galho em galho, diminui substancialmente.
E aí ele consegue entrar numa empresa ou abrir o seu negócio com muito mais solidez. Porque ninguém vai iniciar uma carreira profissional sem passar por desafios, sem passar por momentos difíceis, sem ter obstáculos para serem superados. Só que quando os obstáculos vierem, ele sabe o porquê que está superando. Porque faz parte do trajeto, faz parte daquilo que precisa ser consolidado. Então a minha dica para o começo é isso. Agora é pensar dentro da mente, ter clareza quais são as atitudes que eu estou disposto a ter e quais são os comportamentos que eu preciso desenvolver para ter um bom resultado nessa caminhada. Aí é um outro leque que se abre. Porque quando fala de comportamento, as pessoas não param para pensar quais são os comportamentos que eu preciso desenvolver para que eu tenha melhores resultados. Existe pela velocidade da informação, o jovem empresário, o jovem profissional, ele tem uma necessidade de querer resultado rápido. O efeito micro-ondas, isso não acontece. Raras as exceções. Então eu tenho que entrar que são raras as exceções, eu não posso contar que isso vai acontecer comigo. E eu tenho que saber primeiro que eu preciso desenvolver uma construção de comportamentos e de atitudes que eu sei que no futuro, no momento, eu vou colher resultado daquilo. Eu tenho que mais cuidar do que eu tenho que fazer, não do que eu vou ganhar em troca. E existem muitas pessoas pensando o contrário. O que eu vou ter em troca baseado no que eu vou fazer. E esse é um caminho errado, que impede muito o resultado das pessoas. O processo de autoconhecimento, né? Te ajuda nas respostas, nos questionamentos. Tem um baita corte aí já, né? As 4 perguntas. Já penso até na capa. Porque você tendo essa percepção, essa construção, você consegue lidar melhor, inclusive, com uma frustração que vai acontecer ao longo do processo. Com toda certeza. Você conseguindo mapear e construir um planejamento adequado para a tua construção profissional, para a construção do teu negócio, ou nem às vezes a construção do negócio em si, mas uma parcela do teu negócio, um projeto novo, uma atitude nova que você vai tomar. Você tendo essa percepção inicial, fazer as perguntas corretas, você, quando chegar em uma eventual frustração, você vai ter aí uma percepção mais assertiva do que você precisa fazer para resolver e contornar ela, né? Com toda certeza. E o que acontece muito? As pessoas, hoje, o jovem, nós estamos vivendo uma geração que tem pouca experiência profissional antes de abrir um negócio. Muitos jovens têm pouca experiência. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, na área de vendas. Eu comecei a trabalhar com 12 anos vendendo de porta em porta. Eu vendia produtos de limpeza, vendia enxoval, vendia alumínios, vendia plásticos. Então, os mais antigos conhecem como mascate. Em tese eu fui mascate. Exatamente isso. E eu fui um mascate durante, no mínimo, 5 anos da minha vida. No mínimo 5 anos. Então, se quer saber como se sente após tomar não depois de um contato, me pergunte. Porque eu tomei muitos nãos na minha vida. Quantas ruas na cidade de Telêmaco Borba eu trilhei batendo de porta em porta ofertando as minhas mercadorias? Muitas. Só que eu não tinha escolha, em tese. Por que eu digo assim que eu não tinha escolha? Porque claro que eu tinha escolha se eu decidisse que teria. Mas o meu pai colocava na minha cabeça que aquele era o trabalho que ele tinha, aquele era o negócio que ele queria que eu desse continuidade. E ele falou, e se você não fizer esse trabalho, com toda certeza, o nosso negócio não vai fluir, o negócio da família não vai fluir, e aí você vai ter que entrar como empregado em alguma empresa aqui da cidade. Eu falei, mas eu não quero ser empregado de ninguém. Então eu vou aprender a vender. E aí foi aonde eu mergulhei de cabeça. E muitas vezes eu passava vergonha. Porque eu ia pra escola, tinha algumas menininhas bonitinhas que eu via na escola e de repente eu batia a palma e enxergava a menina dentro da casa. E eu lá vendendo enxoval, vendendo produto de limpeza. Eu tinha vergonha muitas vezes, mas eu tive que superar tudo isso. Porque eu olhava para onde? Para o que eu tinha que desenvolver dentro de mim. E isso me fez muito bem.
Por quê? Porque eu me tornei um jovem e depois adulto que não tinha problema em lidar com nãos, não tinha problema em lidar com frustrações, não tinha problema em lidar com adversidades, com obstáculos, porque eu passei por muitos. Agora tem muitos jovens que vêm para o mercado de trabalho com pouca experiência profissional. Então, se você está entrando com pouca experiência, saiba, já entre pronto, trabalhando mentalidade, já entre com a cabeça pronta, eu vou ter que superar obstáculos. Terão pessoas que vão me criticar, vão ter pessoas que vão criticar você, jovem, terão pessoas que vão dizer que você está no lugar errado, vão ter pessoas que vão tirar sarro de você, vão ter pessoas que vão te dizer que você não vai dar certo, que você não vai conseguir. Saiba que todos esses momentos é só para afirmar que você está no caminho certo. Acredite, em todos esses momentos. Não, até nesse sentido, Juliano, que você falou, só voltando um pouco nessa questão do propósito mesmo, né? Do porquê fazer. Por que você quer trabalhar com isso? O que isso conecta com a sua essência, né? É interessante a gente falar sobre isso porque a gente vive um momento, né, de mercado onde a gente tem muitas gerações atuando, né? Com a mão de obra ainda ativa, né? E aí, quando a gente olha para isso, é interessante porque a nossa geração vem com essa procura do porquê muito diferente do que gerações anteriores, né? Então, para a geração dos nossos pais, o porquê era família, né? Era o sustentar a família. Então, o trabalho era... O objetivo do trabalho era levar sustento para casa. Hoje, a atual geração já tem uma preocupação muito diferente, né? E as empresas estão precisando se adaptar a isso, né? Os próprios gestores, né? Nós, enquanto lideranças de informação, a gente precisa olhar para isso e saber também ajudar essa pessoa, né? Esse jovem que chega para o mercado de trabalho, a como ele identifica esse porquê dele, né? Então, como que você vê, né, justamente essa diversidade de gerações que a gente tem hoje no mercado de trabalho e como vocês orientam isso, né, para os líderes que vocês formam? Legal, a tua pergunta é muito interessante porque as pessoas costumam simplesmente ouvir coisas hoje na internet e, eu vou fazer isso, e sai e vai fazendo. Às vezes se perde muito tempo, às vezes se perde dinheiro e às vezes se desgasta emocionalmente, psicologicamente falando. Tentativa e erro. Tentativa e erro, exatamente. Muita gente fica na tentativa e erro. Mas eu já li uma vez um livro, eu vou fazer. Não que esteja errado, mas o cuidado é que não pode se resumir só nisso. Assistir um podcast, assistir uma videoaula, li num livro e vou fazer. Primeiro, eu preciso ter referências. Todo profissional precisa ter referências de pessoas que tiveram resultado na sua área de atuação para que possa ir buscar quais comportamentos essa pessoa teve que a levou a chegar lá e ter durante essa caminhada mentores que vão auxiliar essa pessoa a chegar lá. Muita gente, hoje nós estamos vivendo a era dos mentores. Já teve a onda dos coaches e agora estamos vivendo a onda dos mentores. Isso é fato, vocês sabem disso, está público na internet. Não tem nem nada de errado nisso, só o cuidado que precisa ter. Se esses mentores realmente têm base para instruir, para que esse profissional possa chegar no resultado que quer ter. Porque existem muitos profissionais no mercado que investem exclusivamente no marketing para promover a sua imagem e querem propagar nesse mercado, que é um oceano azul, a gente sabe disso. O conteúdo nem sempre entrega. Exatamente. Aí faz chamadas, né, Tanili? Você sabe muito bem disso, né? Você está nessa área. As pessoas fazem muitas chamadas atrativas, mas na prática não consolida resultado para as pessoas. Então, eu posso dizer, com base em experiência que eu tenho de 10 anos, como desenvolvedor, como o representante oficial de uma fundação que tem mais de 100 anos no mercado. Então, eu não falo em nome de mim mesmo. E eu costumo dizer que grandes líderes sabem que todo líder que quer falar em nome de si mesmo, uma hora ele vai deixar rabos para as pessoas pisarem. Uma hora ele vai entrar em contradição. Nem Jesus Cristo falou em nome de si mesmo, né? Jesus Cristo dizia em nome do Pai. Então,
Ele representava alguém. Ele representava alguém, ele representava o seu pai. E ele sempre dizia em nome do pai, em nome de Deus. Então eu não falo em nome de mim mesmo. Eu sou o diretor, representante oficial da Fundação Napoleão Hill, Campos Gerais. Estamos expandindo para uma região do estado do Paraná. Ponto. Então eu tenho uma metodologia centenária que venho estudando há 10 anos para poder auxiliar pessoas a desenvolverem comportamentos. Então o profissional que está entrando no mercado, ele precisa ter a consciência, precisa ter claramente quais são as referências na sua área de atuação, ir buscar quais são os comportamentos que essa pessoa teve que a levou a chegar onde chegou, e buscar mentores que no meio do caminho possam auxiliar e instruir com comportamentos. Todo grande líder tem uma assembleia de vozes, pessoas que ele consulta de quando em quando para saber se ele está no caminho certo, para debater assuntos desafiantes, para falar de oportunidades. Então, todo grande profissional sabe a importância disso. Então, o jovem que está entrando no mercado de trabalho, se ele já conseguir entrar tendo uma grande referência para se ancorar, sabendo quais são os principais comportamentos que essa pessoa teve e ter uma assembleia de vozes, mentores que vão auxiliar ele no meio do caminho, a chance de errar diminui drasticamente. Qual é o grande desafio? É uma geração que tem dificuldade a lidar com o não. Tem dificuldade a lidar com a opinião contrária. Então precisa ter humildade, precisa ter flexibilidade e resiliência para lidar com as opiniões adversas daquilo que ele quer fazer. Porque às vezes no ímpeto, na gana de querer fazer, nem sempre é o melhor caminho. Então, você jovem empresário, tenha flexibilidade, resiliência e humildade para ouvir as pessoas que têm mais experiência. Se a opinião não for tão relevante para você, simplesmente aceite, agradeça, seja simpático com a ideia dessa outra pessoa e busque outro caminho. Mas esteja aberto para essas novas ideias, esteja aberto para essa construção, porque eu posso te afirmar, eu só tenho construído o que tenho construído porque eu tenho mentores que têm me auxiliado no meio do caminho. Eu não faço nada sozinho, nada. Esse aí acho que é um senso comum dentro da nossa equipe ali, da CPG Jovem. Aproveitando a deixa, já fica aqui o nosso convite para você participar das nossas reuniões. Temos feito elas sempre às 18h30 das terças-feiras, ali na sede da CPG, fica no bairro da Honda, aqui na cidade de Ponta Grossa. Você é nosso convidado. Tem aqui na descrição desse vídeo o link para o nosso Instagram. Ali nós publicamos as nossas atualizações, dicas, os cortes desses podcasts também. Siga nós lá e nos acompanhe. Juliana, aproveitando esse assunto dessas nossas últimas frases, nós falamos do profissional entrando no mercado de trabalho. E como profissional entrando no mercado de trabalho, eu entendo que um empreendedor que está abrindo um negócio também é um profissional que está entrando no mercado de trabalho. Com certeza. Mas e o outro lado? O cara que é o gestor e ele também está enfrentando essa transação geracional, né? Novos conceitos, novas tecnologias, novas eras acontecendo. Qual a tua visão assim, de como ele consegue se adaptar a esse novo cenário, esses novos profissionais que estão chegando, para que ele consiga... É meio ruim a gente falar, né? Falar em maximizar seus resultados, mas faz que a gente só... Potencializar. para ele ter mais assertividade nas suas escolhas e também, de uma certa forma, não virar um triturador de sonhos. Assim. É importantíssimo isso. Muitas empresas têm turnover alto porque existem gestores fazendo papel muito gerencial e pouco de liderança. Torna uma panela de pressão. A diferença entre o chefe e o líder. Exatamente. Chefinho. Exatamente. Muito perfil chefe e pouco líder. Nós temos que entender que o equilíbrio é importante. O líder demais, aquele paizão, ele vai ser um líder que tem pouco resultado, numa normalidade. Por quê? Porque as pessoas trabalham muito soltas, muito livres. E a liberdade em exceção pode gerar uma falta de comprometimento, a falta de foco, a falta da pessoa estar realmente
comprometida com uma meta, com resultado. Aquele líder paizão que tudo pode, não tem problema, pode fazer do jeito que quiser. O líder gerente demais, ele torna o ambiente uma panela de pressão. Então as pessoas se sentem pressionadas pelo ambiente. E esse ambiente não é favorável para o resultado. Então se esse líder consegue encontrar o ponto de equilíbrio entre liderança e gerência, ele encontrou o primeiro segredo para fazer a equipe dele se tornar uma equipe de alta performance. Agora, como encontrar esses profissionais? O líder, ele precisa entender de gente. Tem muitos gestores, muitos empresários, muitos profissionais que têm equipes abaixo de si, que são muito bons tecnicamente, mas com seres humanos é na tentativa e erro. Não investe no seu desenvolvimento. Não investe nos seus comportamentos. Não investe para entender mais de pessoa. E daí, claro, já teve um resultado, ele se ancora no resultado, mas o sucesso esconde os erros. Então tem muito resultado que chegou e as pessoas conseguem só se espelhar no resultado que já teve e não no que deixou de ter. Quem sabe poderia estar 3 vezes melhor, mas ele não conhece esse 3 vezes melhor. Então ele vai se ancorar no quê? No que eu tenho. Deu certo até aqui. As falas que sempre escutamos, deu certo até aqui. E é claro que a gente precisa respeitar o mérito desse resultado. Existe esforço ali, dedicação, trabalho, empenho, tudo bem. Agora, como potencializar a performance da equipe? Entendendo de pessoas. Precisa entender de pessoas. Porque o ser humano, ele carrega consigo um histórico genético, ele carrega consigo um histórico de crenças do ambiente que ele vive e ele carrega um histórico de experiências desde que ele foi gerado dentro do ventre da mãe. E esse ser humano foi se formando ao longo dessa caminhada. E nós estamos vivendo uma geração de pais que tiveram um passado de muita cobrança, muita rigidez, pais muito firmes e decidiram fazer diferente com os seus filhos. Só que daí foram para o outro extremo, deixando filhos soltos demais, sem saber lidar com os nãos, sem pensar que no futuro os nãos iriam acontecer para os filhos. É a primeira coisa que acontece. Exatamente, é a primeira coisa. Só que daí o caminho mais fácil é não cobrar excessivamente, mas daí deixa de cobrar. Então tem muitos jovens vindo para o mercado que o empregador está trazendo e quem sabe o currículo dele é atrativo. Mas o currículo abre portas, o comportamento fecha. E aí o que acontece muito? Um profissional que não sabe lidar com comandos, que não sabe lidar com ancestralidade, que não sabe lidar com hierarquia. E aí isso compromete substancialmente o ambiente. Tem muitos gerentes hoje, muitos líderes, muitos empresários que vão ter que fazer papéis verdadeiramente de pai e mãe na vida de alguns profissionais que vão contratar, verdadeiramente. E ele vai ter que ter a habilidade em deixar isso muito bem claro e mostrar o porquê que está conduzindo daquela maneira. E tudo isso exige habilidade. Então, as experiências que a gente vai tendo com o passar da nossa vida, elas são positivas, elas têm que ser valorizadas, mas não pode se resumir nisso. Gente, e vamos ser sinceros, todo assunto que nós formos hoje atrás de informação, a gente vai encontrar, e muita informação. Só que existe um grande abismo entre o conhecimento e a habilidade. As pessoas acreditam que, mas eu já fiz um curso sobre tal coisa. Mas eu já fiz uma faculdade sobre tal coisa. Mas eu já assisti muito sobre isso. Mas eu já li muito sobre isso. Tudo bem, bastante conhecimento. É o famoso especialista em... E o aplicar, né, ele não é simples, é um processo, assim, e até nisso que você está falando, né, hoje a gente vê muitas empresas falando sobre as soft skills, né, que é o termo o conceito que está em alta. Perfeito. Que nada mais é do que o comportamental. O comportamental. Então, a gente vê uma geração vindo, né? Nós pertencemos a essa geração que tem uma dificuldade muito grande de conflito. De entender que conflito não é confronto. Isso. E o quanto o conflito, ele é construtivo. Isso. Né? Acredito que novamente, a geração dos nossos pais, isso era muito natural. De sentar, de debater, de chegar a pontos em comum. E hoje, muitas das vezes, né? A gente tem uma cultura hoje de falar isso da importância do feedback e tudo mais, mas o quão difícil, apesar de a gente estar tentando trazer isso,
a receptividade ela ainda é muito complicada, justamente por essa dificuldade, né, comportamental mesmo e de maturidade, de entender a diferença entre conflito e confronto. Com certeza, Tanili. E o grande desafio é esse gestor, esse empregador também ter um olhar de empatia com esse profissional que ele está contratando. Porque na maioria das vezes ele quer produção e quer para ontem. Que resultado. Só que muitas vezes não para pensar, bom, pera, mas eu já contratei 1, 2, 3 e esse turnover está sendo positivo? O tempo está ficando para trás. Talvez o problema não esteja nos profissionais desse caso. Exato. Muitas vezes não. É no processo que ele tem. É uma via de duas mãos se a gente for analisar. É o profissional ter a empatia, bom, peraí, eu vou pegar esse profissional e eu vou formar esse profissional. Ele precisa primeiro entender se esse profissional que ele está contratando, ele tem as características adequadas para a função técnica, porque o comportamento se treina. Sim. Então, tecnicamente, esse profissional me atende. Então, peraí, eu tenho que estar pronto agora para treinar comportamentalmente falando. Eu preciso auxiliar esse profissional a desenvolver os comportamentos necessários para virem para cá. Eu preciso instruir essas pessoas. Então, o gestor, ele já precisa ter essa mentalidade. Eu vou contratar alguém que eu vou formar essa pessoa. Eu vou formar esse profissional. Porque o tempo de formar o profissional, ele pode construir pessoas que vão construir verdadeiros legados dentro da empresa dele. E talvez eles não estejam percebendo. Porque existe uma lei natural do ser humano, que é a lei da reciprocidade. O ser humano que enxerga pessoas que estão dispostas a investir, acreditar nele, que dão o melhor por ele, ele sente a obrigação de devolver. Sim. Na grande maioria das vezes isso vai acontecer e os profissionais não olham para isso. Eu lembro de ler uma matéria de um jornal aí, muito famoso no nosso país, específico da minha área, da contabilidade, né, em que eles projetavam um profissional do futuro. Isso acho que acredito que era lá por volta de 2019, mais ou menos. E ele mencionava que a capacidade técnica do profissional da contabilidade já não era mais avaliada. Porque se você não tinha capacidade técnica, você nem chegava naquela etapa para você ser avaliado pelas suas soft skills. E ele tinha um parágrafo, o jornalista deixou um parágrafo muito claro, que muitas empresas enfrentariam dilemas entre sofrer para procurar ou investir para capacitar. Olha aí, pronto. E um exemplo mais recente, né, um processo avaliativo que a gente tem submetido, onde são avaliadas 6 competências, sendo que apenas uma delas é técnica. O restante é tudo comportamental. Olha só, tá vendo? Comportamental. Olha isso. Assim, a gente, voltando ao começo, que você diz, né, a primeira pergunta já renderia o podcast inteiro. Então, a gente, não sei se estamos esclarecendo ou fervilhando mais a mente das pessoas, porque é um tema, assim, muito... eu, lembrando aqui do alto da minha idade, há quanto tempo eu escuto termos que nós... trouxemos aqui, que são falados, né, corriqueiramente. Por exemplo, vamos contratar bem novinho que eu consigo formar ele aqui dentro, né? Quanto tempo existe isso? Mas a mentalidade é muito diferente da execução. Você começou falando, nós criamos na mente, recebemos na nossa mente a ideia e depois vamos pôr em prática. E aí, assim, como que o profissional aí que está gerindo pessoas, como que ele pode se qualificar para ele sair dessa ideia de eu vou contratar novinho no estágio para eu poder formar, preparar e ele me acompanhar e daí chegar nesse ponto da dívida de gratidão. Como que o gestor olha hoje e faz essa transição assim de só pensar que é bom fazer dessa forma, mas ele efetivamente pôr em prática e conseguir treinar essa pessoa e capacitar? A tua pergunta, na realidade, sem você perceber, você jogou uma bola para fazer o gol, né? Porque treinando comportamentos e habilidades de gestão. O meu trabalho existe exatamente por isso. As pessoas nos procuram por quê? Porque se deparam com muitas situações onde elas têm dificuldade em conseguir o melhor das outras pessoas, em extrair o máximo dessas pessoas. E olha que interessante, você falou, desde que, né, há quanto tempo eu ouço falar sobre isso? Nós estamos falando aqui de algo que eu desenvolvo há 10 anos, mas uma filosofia que existe há mais de 100 anos.
Quando Napoleão Hill tinha 25 anos de idade, ele foi entrevistar o senhor Andrew para saber o que aquele homem fez para chegar onde chegou. E propagar aquela filosofia, ou melhor, aquela história de vida, para que as outras pessoas pudessem se espelhar na trajetória dele. Então, Napoleão Hill, com 25 anos, já tinha entendido isso. Ele foi, claro, fazendo um trabalho para uma revista, mas ele adorou a ideia e ele quis ser o responsável por isso. Porque ele sabia a importância de ter uma referência e compartilhar o que essa referência fez, para que outras pessoas pudessem se espelhar. Só que ele estava visualizando isso para outros segmentos também. O senhor Andrew adorou a iniciativa de Napoleão Hill, só que ele devolveu um desafio para aquele jovem. Ele viu nos olhos de Napoleão Hill o desejo de contribuir para a humanidade. E ele devolveu para Napoleão Hill: olha, eu estou disposto a custear você em 3 anos da tua vida para você entrevistar o maior número de pessoas para que você possa extrair delas o que elas fizeram para chegar onde chegaram. As referências. E aí ele se propôs a custear em 3 anos Napoleão Hill para fazer isso. Napoleão Hill topou o desafio na hora, mas ele não parou em 3 anos. Foram 20 anos entrevistando mais de 16 mil pessoas bem-sucedidas que disseram o que fizeram para chegar onde chegaram. E foi compilado 17 comportamentos que todas as pessoas têm em comum. E esses comportamentos foram para o livro, o manuscrito original das Leis do Triunfo e do Sucesso, que é o que ampara os nossos treinamentos. Então nós temos a maior bibliografia de estudo de comportamento humano da história da humanidade. Porque ninguém fez o que Napoleão Hill fez. E desde esse período, a pesquisa durou de 1908 a 1928. E de lá para cá, a metodologia de treinamento. Por que passou a existir o treinamento? Não era muito mais fácil as pessoas comprarem o livro e ler? Isso aconteceu. Muitas fizeram isso. Se tornou um long seller. Dele foi extraído Quem Pensa Enriquece, o 9º livro mais lido da história da humanidade. Então, falando de filosofia, ótimo. Nós temos a filosofia que mais influencia líderes ao redor do mundo. Mas e o comportamento? Então, o que eu leio? A dificuldade é colocar em prática. É o que a Taneli falou. O conhecimento se tornar prático. E aí Napoleão Hill criou método, criou uma metodologia para as pessoas transferirem esse conhecimento e habilidade prática. E é isso que nós treinamos dentro dos nossos treinamentos. É isso que nós fazemos com o líder que vem para dentro de sala, para que ele desenvolva esses comportamentos e tenha mais capacidade e habilidade em desenvolver suas equipes. É o maior desafio, será, do empresário, você conseguir extrair o máximo. A gente tem alguns exemplos, né? Eu acredito que sim. Tem alguns exemplos, alguns não, vários exemplos, tanto de sucesso quanto de fracasso. Talvez não fracasso, mas de erros no processo, onde há uma circunstância que você tem claramente um material. Permita-me fazer uma analogia, né? Um time de futebol, ele tem excelentes jogadores, mas não tem uma liderança assertiva, ele acaba, às vezes, né, ficando no quase. Acontece muito. Na tua opinião, é o maior desafio, é o treinamento, não só das pessoas que estão ali trabalhando para você, mas no líder, no gestor, em conseguir tratar disso. É porque a liderança é ela que influencia e que inspira os seus liderados. Então, se o líder ele se sente inspirado, ele passa a inspiração e o liderado se sente inspirado em caminhar com ele, a chance dele dar o seu melhor é maior. Só que dar o seu melhor é até aquilo que ele tem. Então eu quero extrair o máximo do meu colaborador, eu quero que ele coloque o máximo dele. E isso é um ganha-ganha. Isso é um ganha-ganha. Por quê? Porque aquele profissional ele consolida a sua posição dentro da empresa. E o resultado aumenta, a empresa também se consolida, então todo mundo ganha com isso. Então, mas o melhor, o máximo desse profissional é até aquilo que ele tem. Então, os líderes, muitas empresas entendem a importância de investir no desenvolvimento de seus liderados. Então, muitas vezes é ele desenvolver aqueles comportamentos dando o exemplo, que é a melhor liderança que pode existir dentro de uma empresa. É o exemplo. É a melhor liderança. Não adianta a gente querer falar para a pessoa fazer aquilo que o líder não faz. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, o líder ele precisa mostrar.
Ele precisa ter comportamentos que inspirem o seu liderado. Ele precisa ser entusiasmado, ele precisa ter clareza do propósito, ele precisa deixar bem claro para a equipe missão, visão e valores da empresa, para onde que a empresa está indo. Estou contribuindo para quê? Tudo isso contribui para os seus resultados. Agora, nenhum grande profissional vai ser uma referência no que faz se ele não tiver pessoas bem sucedidas ao seu redor. Pessoas crescendo junto com ele. Todo grande profissional, todo grande player do mercado, ele tem pessoas boas ao seu redor. Pessoas que estão crescendo junto. Aquela frase que diz que sozinho nós podemos até ir mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe, isso é um fato. Isso é um fato. Então, se queremos ter resultados consolidados, independente da área de atuação, nós temos que ter pessoas bem preparadas ao nosso redor, engajadas e com clareza do que estão fazendo, por que estão fazendo e para onde estão indo. Isso é uma circunstância clara de comunicação, né? Também, aí, às vezes nós desenvolvemos as competências, liderança e tudo, mas a comunicação, como parte, né, de um processo de liderança, também tem esse poder. Não adianta você ser muito bom ali, mas é para você, né? Tem que ter uma habilidade de conseguir compartilhar, Isso mesmo. Deixar claro para as pessoas quais as necessidades e quais são as suas vontades, seus desejos e do mundo empresarial, né? O que precisa, até onde precisa ir. E desde o ponto de a gente pensar o seguinte, tem muitos empresários, porque como é que a gente avalia o valor de um profissional no mercado? A gente avalia conforme a sua capacidade de resolver problemas. O tamanho da capacidade desse profissional de resolver problemas é o tamanho do profissional, do valor que ele tem no mercado. O Bill Gates, quando entrevistado, perguntaram qual que é a diferença para você de quando era milionário para bilionário. Ele falou, é simples. A minha capacidade de resolver problemas de bilionário me tornou um bilionário. Simples assim. Enquanto a minha capacidade de resolver problemas de milionário, eu estava lá. Então, aumentar a capacidade de resolver problemas aumenta o nosso valor no mercado. Só que os gestores, eles vão precisar de pessoas para auxiliá-los na resolução de problemas. E esse profissional, esse empregador, esse líder, muitas vezes ele traz problemas para serem solucionados, mas ele deixa o problema maior. Por quê? O que está acontecendo muito? Nós estamos vivendo uma era que existem pessoas ansiosas, pessoas estressadas, pessoas precisando ser tratadas e não reconhecendo isso. Então, se o profissional vem com a mente já desgastada, estressada e ansiosa para resolver o problema, ele está trazendo um problema ainda maior. Por quê? Porque antes de eu resolver um problema, primeiro, eu preciso controlar minhas preocupações. Eu preciso estar com a mente aberta para ouvir as novas ideias, para enxergar quais são as possíveis soluções que eu vou encontrar no meu caminho. Segundo, eu preciso controlar a minha ansiedade, que é um grande desafio, mas precisa ser controlado. E também controlar o estresse. Tudo isso são fatores prejudiciais à solução de problemas. Se eu trago isso em pauta com um problema, eu estresso toda a minha equipe e o problema vai se tornar maior. Então, o primeiro passo é o gestor estar pronto para lidar com as suas crises internas, com os seus pontos emocionais a serem equilibrados. E equilibrou tudo isso, opa, agora eu estou pronto para resolver o problema. E preparar primeiramente a cabeça dessas pessoas que vão auxiliar ele na solução desse problema. É mostrar que após esse problema, qual é a solução que nós vamos ter, qual é o resultado que vamos atingir, qual é o benefício que teremos a partir disso. E como que é normalmente quando se reúne pessoas para lidar com o problema, fazer reuniões, ambientes tensos. Não é verdade? E nesses momentos está a energia da empresa indo para o ralo. A energia do resultado indo ralo abaixo. E as pessoas não percebem isso. Então, o primeiro ponto, eu preciso lidar bem comigo mesmo. Entra no aspecto da inteligência emocional que você falou. Eu preciso estar preparado internamente. Eu preciso gerir bem as minhas emoções. Eu preciso gerir bem o meu eu interior. Porque o nosso cérebro ele é composto por 3 camadas cerebrais básicas. O neocórtex é responsável pela nossa razão. De forma bem básica. O córtex é a razão. O límbico é a emoção, é o emocional. O instintivo é o reptiliano. Então, se eles não estão em concordância, uniformidade, vai dar problema, vai gerar atrito.
Pessoas com instinto, o nosso instintivo é importantíssimo. É o poder de sobrevivência, né? É um instinto de sobrevivência. O ser humano precisa ter meio latente isso. O emocional é o que traz prazer para a vida, é o que faz nós contemplarmos a vida, é o que faz nós termos empatia pelas pessoas, é o que faz nós termos um olhar diferente. E a razão é o que consolida tudo isso. Então, racionalmente, eu preciso construir estratégias e saber exatamente o porquê que eu estou fazendo, como eu tenho que fazer e qual é o benefício que eu vou ter a partir disso. E esses são grandes fatores que podem contribuir na construção de resultados de empresários, empresas e grandes organizações. A gente sempre fala que tem você explicou o porquê disso, né? Mas eu acho que de todo o desenvolvimento, né, nosso como liderança, é o propósito da SPG Jovem formar lideranças, é o propósito de FACEP Jovem formar lideranças, que a gente fala que tem uma parte ingrata da liderança, que é justamente isso que você comentou, de conseguir ter esse controle o máximo possível de separar as coisas. Né? Então, diante de uma situação, com certeza o liderado vai buscar um líder do tipo, e aí? Como a gente vai resolver isso juntos? Né? Então, é um papel assim que ele é complexo e, claro, para nós, ainda mais porque nós estamos nessa caminhada, né, ainda inicial do desenvolvimento da nossa liderança, mas é justamente isso do que tem hora que tem vontade de, pô, eu também não sei o que a gente vai fazer agora, né? Eu também tô estressado com isso. Mas o quão importante é isso, né? O quão importante é isso da gente, esse processo mesmo do autoconhecimento, do autocontrole, na verdade. E muitas das vezes, de olhar e falar, ok, talvez a gente não vá conseguir chegar a uma resposta a isso agora, é melhor a gente baixar, né? Deixar o córtex voltar a funcionar antes de qualquer outra coisa, pra daí a gente tomar esse processo. Mas eu acho que de todo o processo de desenvolvimento de liderança, esse é o mais desafiador, assim, né? De muitas das vezes dar essa baixada, falar, ok, vamos lá, e tomar essa... Aí sim ter a tomada de decisão. Porque é o que se espera da liderança. Com toda certeza. E aí voltamos naquela fala inicial. Eu sei que eu preciso ser assim. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas chega na prática, por que não consegue? É a falta da habilidade em desenvolver isso. Desenvolver, porque a envergadura emocional, ela se treina. É treinado isso. As pessoas não param para pensar que simplesmente eu ler um livro para me dar dicas do que fazer não é simplesmente ali que mora o meu resultado. Para algumas pessoas, pode até dar certo, aquelas pessoas que são muito boas, muito autodidatas. Até pode dar certo, mas não dá para eu contar simplesmente com isso, porque pode ter, no meio dessa caminhada até eu conseguir fazer dar certo, eu posso espantar muitas pessoas, eu posso gerar muitos problemas no meio do caminho, eu posso deixar muitos problemas sem resolver e desgastar a mim, desgastar minha equipe, desgastar a família e o resultado ficar cada vez... Exatamente, então não dá para esperar. Então, e isso é treinável, A gente ouve dentro de sala. Olha só que dado fantástico. Nós já tivemos mais de 6 mil turmas desse treinamento que nós desenvolvemos, que é o mais solicitado, que é o de liderança. Ele chama-se LINCE, porque é um acróstico de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Já são mais de 6 mil turmas realizadas no Brasil. E 95% das preocupações dos nossos participantes não se transformaram em problema. E tem muitas vezes que eles trazem situações que para eles pareciam um problema e não são preocupações. E a gente consegue trabalhar a nuance dos dois pontos, tanto como controlar as preocupações e administrar o estresse, como resolver problemas. Tem ferramenta para as duas coisas. E enorme a mentalidade para o cara conseguir, porque você para de fazer tempestade em copo d'água. Exatamente, se afogar em tigelinha. Tem muito líder que se afoga em tigelinha. Essa percepção que a Thalia trouxe, eu compartilho muito, porque às vezes nós, no papel de liderança, e isso é muito comum e é muito natural, espero que vocês confirmem, sozinho, é que o líder não sabe tudo. Nunca sabe. O líder... Se o líder é a pessoa mais competente da equipe, esse também tem alguma coisa errada. Porque o líder tem que ser muito bom em cuidar das pessoas e ter o conhecimento técnico básico. Essa é uma percepção minha. E aí as pessoas que estão ao redor dele estão produzindo. Então, com certeza. O negócio é manter o voo de cruzeiro. Mas é uma circunstância onde
às vezes chega a pergunta e você... cara, e agora? Boa pergunta, né? E agora? Boa pergunta é melhor. Uma brincadeira. Né? É lógico que isso pode ser um fator motivador também para o líder, né? Chega uma situação, não sei resolver isso. Vamos buscar ajuda. E acho que você está acontecendo demais, você não conseguir ajudar a resolver, também tem um problema, né? E o líder ter a humildade de reconhecer que ele precisa de ajuda. Isso passa credibilidade para ele com as pessoas que estão ao redor. Olha só, sobre esse assunto, confesso para você, eu ainda não lidei com isso. Eu preciso de auxílio, mas eu tenho certeza que juntos nós vamos chegar no resultado. Existe meio que uma convenção que você não pode dizer que você não sabe, você não pode demonstrar uma fraqueza. Demonstrar fraquezas. Muita gente tem medo. Afastando o líder de trabalhar mais abertamente, buscar mais... E isso eu acho que também não é só para líderes também, né? Para qualquer pessoa, né? O esporte nos ensina muito, né? Para o meio empresarial, gestão, vida profissional. Um time, cada peça tem a sua função muito bem definida. Então, se o líder realmente ele for o melhor em tudo que está acontecendo lá, possivelmente tem alguma coisa errada. Eu não sou o melhor em tudo que nós fazemos dentro do nosso trabalho. Eu sou melhor nos pontos que me compete a responsabilidade atualmente. Mas eu tenho que ter pessoas melhores do que eu em algumas funções. Que ninguém consegue acumular tudo, né? Exatamente. De excelência. Exatamente. E eu tenho que ser uma referência para que os meus liderados queiram caminhar comigo. Queiram se espelhar em mim em alguns comportamentos. Isso eu preciso cuidar, ser o exemplo. Agora, eu preciso ter bons profissionais que façam coisas melhores do que eu ao meu redor, para que no final todo mundo possa contemplar um resultado positivo, né? E é interessante entender o que está acontecendo em muitos problemas hoje. As pessoas estão se espelhando em muitos profissionais com resultados superficiais. Vou voltar estamos respondendo a pergunta do podcast inteiro. Os profissionais hoje estão apresentando muito resultado artificial, muita coisa superficial, sem mostrar realmente algo que tenha se consolidado. Os conceitos vão se mudando ao longo dos anos. Tecnologia avança muito ao longo dos anos, mas o comportamento do ser humano permanece sempre o mesmo. Por que as pessoas leem o livro da Bíblia Sagrada como livro histórico e contemporâneo? Porque lá fala de comportamento das pessoas. É um livro que teve de ponta a ponta 6.000 anos de experiências de pessoas que mostraram comportamentos. Se a gente for ancorar a fé, tiveram muitas situações ali que nos mostram grandes exemplos, mas nós vemos mesmo mediante a fé estabelecida no que relata na Bíblia Sagrada, comportamentos de pessoas ali. Então, por isso que a Bíblia se aplica até hoje na vida de pessoas que estão buscando pelo viés comportamento, pelo viés histórico. Por que a filosofia de Napoleão Hill, nosso treinamento, perdura até os dias de hoje? Porque falamos de comportamento. Nós tivemos 3 ondas do poder ao longo de toda a existência. A primeira onda do poder era a onda da terra. Quem tinha a terra detinha o poder. Os senhores feudais consolidaram muito isso, né? Na época do feudalismo. A segunda onda do poder veio na onda da indústria. Nós podemos contemplar isso, inclusive, dos entrevistados por Napoleão Hill. A indústria era o que dominava o planeta. E nós estamos vivendo a terceira onda do poder, que é a onda da comunicação. Quem detém a comunicação detém o poder, porque isso aqui tem crescido muito. Onda do poder, comunicação. Os grandes chegaram lá vendendo o quê? Comunicação. Bill Gates vende o quê? Comunicação. A Apple vende o quê? Comunicação. Então, a Amazon é o quê? A Google, então, por aí vai. Os profissionais hoje vão ter que desenvolver uma capacidade de se comunicarem de forma cada vez melhor. Bons comunicadores estão se consolidando no mercado. Porque se aquilo que eu tenho de dificuldade para lidar e eu não souber comunicar de forma adequada a isso, eu posso gerar um problema maior. Então, ninguém vai saber de tudo todo o tempo. E aí, nos momentos que eu preciso melhorar, que eu preciso desenvolver algo, se eu não tiver uma boa comunicação para comunicar isso para o meu liderado ou para o meu líder, os 2 caminhos, vai parar num problema que pode se agravar mais e que pode atrapalhar o resultado. Pode ser uma preocupação e a falta da comunicação transformar em problema. Com toda certeza. Maravilha. Juliano,
né, já caminhando para o nosso final aqui, agradecemos mais uma vez. Foi um bate-papo muito denso, muito construtivo, né? Pelo menos foi essa a minha percepção. É só uma consideração final aí para os nossos jovens empreendedores aí, né? Com relação a esses temas que nós trouxemos na nossa conversa hoje, se puder. Ótimo. Você, jovem, minha dica para você é exatamente você definir 3 coisas na tua vida. Primeiro, quais são os objetivos que você está em busca de alcançar? Defina claramente isso. Entenda claramente onde você quer chegar, para onde você está indo. Segunda coisa, defina qual é o preço que você vai pagar para chegar até lá. Defina o que você tem que fazer, o que você vai ter que ter de ações para chegar até lá. E o terceiro, pague o preço. Não compre desculpas, não terceirize responsabilidade, faça por você. Desejo muito sucesso para você. Se você fizer isso, com certeza eu vou te assistir e vou te aplaudir no topo. Maravilha. Tanile, obrigado também pela sua presença, por estar aqui, né, nessa nossa conversa. E permanece o nosso convite. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí nos grupos de empreendedores que você participa, que você tem. Venha nos fazer uma visita. Procura ali no nosso Instagram, também temos algumas informações adicionais. Lembrando que o podcast Movimento é organizado pela ASPG Jovem, em parceria com a ASPG, com o BNDT Online e com o Escritório de Efetividade. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.